Boa tarde, meus amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, sexta-feira, dia 11 de fevereiro de 2022. Nesse horário, das 18h15, a gente sempre faz o estudo dessa obra, Parábolas e Ensinos de Jesus, do Caibar Schutter. Na sexta-feira, estudamos as parábolas e na quinta, nesse mesmo horário, os ensinos de Jesus. E hoje nós vamos estudar a parábola dos lavradores maus ou dos rendeiros infiéis. Parábola dos lavradores maus ou dos rendeiros infiéis, que também é conhecida por parábola dos vinhateiros homicidas. Tem livros que têm esse título, Vinhateiros homicidas. Mas aqui o Caibar chama de parábola dos lavradores maus ou dos rendeiros infiéis. Então, antes de iniciar, nós vamos fazer a nossa prece, pedindo a Deus a proteção de Jesus, dos amigos espirituais, para que nesse momento em que aqui estamos reunidos de forma virtual, possamos todos nós nos nossos lares recebermos a tua proteção, Senhor. E que cada um de nós possa se conscientizar da sua responsabilidade, da sua necessidade pessoal, do estudo do Evangelho, buscando colocar todos esses ensinos em prática no seu dia a dia. E também pedimos, Senhor, por aqueles nossos irmãos que se encontram em sofrimento, para que esses irmãos possam encontrar o consolo, o esclarecimento, o amparo que necessitam para se reerguer. Assim, envolvidos por essas vibrações amorosas que vêm do coração desses irmãos que conosco se reúnem para estudar aqui, para nos inspirar, te pedimos amorosamente que nos permita iniciar o estudo de hoje, graças a Deus. Como eu falei antes, eu vou usar a Bíblia hoje, então já pedi para vocês marcarem aí o Evangelho de Mateus, de Marcos e no Antigo Testamento os Salmos, porque aí depois é só procurar o capítulo, então fica mais fácil, Abre o Evangelho de Mateus, que é o primeiro evangelista, bota um papelzinho lá em qualquer parte. Abre o Evangelho de Marcos, bota um papelzinho também, em qualquer parte, depois eu dou o capítulo, e vai lá no Antigo Testamento, abre o livro de Salmos, põe o papelzinho em qualquer parte, depois é só achar o capítulo com facilidade. Bem, nós vamos começar a nossa aula fazendo a leitura dessa parábola. Esse texto que se encontra aqui no livro é o texto de Mateus, mas nós também vamos encontrar essa parábola no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas. Em Mateus, ela está no capítulo 21, versículos 33 a 41. No livro de Marcos, ela está no capítulo 12, versículo de 1 a 9. E no Evangelho de Lucas, ela está no capítulo 20, versículos de 9 a 16. Então, nós vamos ler a parábola como foi escrita por Mateus, no capítulo 21, versículo 33 a 41. Havia um proprietário. Essa parábola que eu estou lendo está nesse livro. Havia um proprietário que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou ali um lagar, edificou uma torre e arrendou a uns lavradores e partiu para outro país. Ao aproximar-se o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. Estes, agarrando os servos, feriram um, mataram o outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos, em maior número, e trataram-nos do mesmo modo. Por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e mataram-no. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a estes malvados, e arrendará a vinha a outros, que lhe darão os frutos no tempo próprio. Muito interessante, não é? O texto que o Caibar traz para a gente, do Evangelho de Mateus.
E a gente já percebe que tem vários simbolismos, né? Dá para a gente fazer um bom trabalho aqui. Vamos iniciar agora fazendo a leitura da interpretação que Caibar vai dar a esse texto. A parábola acima, diz Caibar, é a prova da inigualável presciência do Filho de Deus. Presciência, né? Aquele conhecimento antecipado, né? Do Filho de Deus. Assim como é a magistral sentença que se havia de cumprir no nosso século contra os rendeiros infiéis, que têm devastado a nossa seara. Um proprietário plantou uma vinha, cercou-a com um tapume feito de ramos e troncos de árvores. É o que o pessoal chama de sebe, né? Assentou um lagar, local com todos os apetrechos para a fabricação de vinho, e edificou uma torre, grande edifício com proteção contra os ataques inimigos, de maneira que a fazenda estava completa, tudo preparado, terras de sobra, parreiras em grande quantidade, lagar, tanques, tonéis, tudo o que era preciso para a fabricação do vinho. Casa de moradia, com toda a comodidade e conforto. Aí a gente já vai fazendo o link, né? A gente lendo isso aqui, a gente já vai fazendo os links. Mas, tendo de ausentar-se o proprietário, arrendou a herdade, quer dizer, a moradia, a fazenda, o sítio, a uns lavradores. No tempo da colheita dos frutos, mandaria receber o produto do arrendamento, ou seja, os frutos que lhe tocavam. O contrato foi passado e muito bem redigido, selado, registrado e com as competentes testemunhas. Por ocasião da primeira colheita, o senhor da vinha mandou que seus empregados fossem receber os frutos que lhe tocavam. Os rendeiros, em vez de darem conta do depósito que lhes fora confiado, agarraram os emissários. Feriram um, apedrejaram o outro e mataram o seguinte. Na outra colheita, o proprietário da herdade tornou a mandar outros emissários, que tiveram a mesma sorte dos primeiros. Vendo o dono da herdade o que acontecera com seus emissários, julgou mais acertado delegar poderes ao próprio filho, porque com certeza o respeitariam, e o enviou a ajustar contas com os arrendatários. Mas os lavradores, em vendo este chegar à propriedade, combinaram entre si e deliberaram matá-lo, porque diziam: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E assim fizeram. Tiraram-no fora da vinha e o mataram. Quando chegar o senhor da vinha, o que fará aqueles lavradores? Perguntou Jesus ao propor essa parábola. E a resposta vem seguida. Fará perecer os malvados, os arrendatários dolosos, e entregará a vinha a outros, que lhe darão os frutos em tempo próprio. Então, a gente percebe essa parábola de Jesus, né, muito bem contada, cheia de detalhes, né? Então, a gente tem que lembrar o seguinte, que Jesus, em sua pregação, utilizava as parábolas com muita frequência. Quase todas as vezes que Jesus ia dar o ensinamento, ele usava a parábola, né? Por que isso? Porque ele queria esclarecer determinados pontos que haviam ficado obscuros para seus discípulos e para a multidão que o buscava. Porque os discípulos também tinham dificuldade de entender certas coisas. Então ele contava a parábola para os discípulos e para toda aquela multidão que o buscava.
Vamos continuar aqui no livro do Caibar. Parábola, diz Caibar, é a exposição ou a pintura de uma coisa em confronto com outra de relação remota, ou de sentido oculto ou invisível. Então, a parábola é uma exposição, a gente poderia dizer assim, de sentido oculto ou invisível. Então, quando Jesus sabia que grande parte e os seus ensinamentos seriam deturpados, seriam alterados, seriam apagados, podemos dizer assim, porque muitas das coisas que ele queria ensinar não era do interesse do homem. E como Jesus tinha esse conhecimento das atitudes que o homem ia ter no futuro, ele sabia que o que ele pregava para uma grande maioria não era interessante. Não precisa nem a gente ir muito longe, né, gente? Nós estamos no século XXI. Tem muitos ensinos de Jesus hoje que ainda não são interessantes para algumas pessoas da nossa sociedade, não é verdade? Tem coisas aí, né? Essa coisa de saber dividir bem as coisas, não é? De dar a cada um o que é de direito. Então, essas coisas não são interessantes para grande parte da nossa sociedade. A gente vê Francisco de Assis, que também, né, esteve aqui por volta do século X, século IX, século X, por aí, que ele também veio falando sobre isso. O cuidado, o amor aos menos aquinhoados, não foi? Olha o que ele sofreu. Nem a própria igreja de onde ele fazia parte o aceitou, porque ele falava em pobreza, em renúncia, em partilha dos bens, tudo aquilo que ele aprendeu com Jesus. Não era do interesse daquele povo do século X, do século XI, esse tipo de assunto. Quase 1000 anos depois, não é? Também não é do interesse de muitos da nossa sociedade esse tipo de conversa. Então, Jesus sabia. Então, o que ele fez? Grande parte, os seus ensinamentos mais profundos, ele escondeu dentro das parábolas. Por isso que Caibar diz aqui, ó, parábola é a exposição, como pode ser uma pintura de uma coisa, em confronto com outra de relação remota, mas é aqui, ó, podemos pegar essa primeira parte e o final. Parábola é a exposição de sentido oculto ou invisível. Então, é uma exposição, é um texto aonde você coloca grandes ensinamentos, mas eles ficam ali de uma forma oculta, invisível. O homem despreparado, ao olhar aquela parábola, vai ver apenas uma história inofensiva. Aquele homem que tem um olhar mais profundo vai encontrar ali os mais profundos ensinos de Jesus. E é o que a gente vem buscando ao estudar as parábolas. E a parábola tem uma coisa interessante. Quanto mais a gente vai evoluindo, mais a gente vai encontrando tesouros nessa parábola. Porque hoje a gente consegue captar o ensinamento, mas o que a gente consegue captar é o que está de acordo com o nosso grau evolutivo. Conforme a gente cresce um pouco mais, a gente já vai conseguir perceber outras coisas, entendeu? E vai por aí. Então, Caibar continua aqui no livro dele. Jesus tinha por costume, para explicar aquilo que escapa à compreensão vulgar, quer dizer, a compreensão do homem comum, usar das parábolas a fim de se tornar mais
compreendido. Então, o grau de conhecimento das pessoas naquela época, nós temos que entender isso, era bem limitado, né? A maioria das pessoas daquela época eram pessoas incultas, que não sabiam ler, não sabiam escrever. A maioria era analfabeta. Tinha um conhecimento muito limitado. Ainda mais, o acesso às informações daquela época era difícil, porque você só ficava sabendo de uma novidade quando as caravanas chegavam de outras regiões, ou quando um companheiro chegava de viagem, que trazia a novidade do que estava acontecendo em outro lugar. Porque aquelas aldeias ficavam totalmente isoladas, né? Além do estágio evolutivo ser inferior ao atual, claro. Há 2000 anos atrás, o estágio evolutivo da humanidade que vivia no planeta era inferior ao estágio evolutivo do homem de hoje, né? Vamos dar uma olhadinha aí, que eu pedi para vocês abrirem o Evangelho de Mateus. Procurem o capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13. E Mateus, no capítulo 13, versículo 10 a 17, ele vai nos trazer um esclarecimento. Mateus, capítulo 13, versículos 10 a 17. Ele vai dizer assim. Ele vai dizer assim, parábola do semeador, capítulo 13, versículo 10 até 17. Chegando a ele, os discípulos disseram-lhe, por que razão lhes fala por meio de parábolas? Eles chegaram para Jesus e perguntaram isso. Ele, Jesus, respondendo, disse-lhes, porque a vocês, meus discípulos, é concedido conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles, quem é eles? A multidão. Não lhes é concedido, porque ao que tem lhe será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo em parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Deixa eu só ver aqui um instantinho, uma coisinha aqui rápida. Nem entendem. E cumpre-se neles a profecia de Isaías. Isso está lá em Isaías, capítulo 6, versículo 9, que diz, ouvireis com os ouvidos e não entendereis, olhareis com os vossos olhos e não vereis, porque o coração deste povo tornou-se insensível, os seus ouvidos tornaram-se duros e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e eu os sare. Ditosos, porém, os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Então, olha só que coisa interessante. Eu vou dar uma olhadinha aqui rapidinho no Isaías, que ele fala, como ele diz aqui, ó, e cumpre-se neles a profecia de Isaías. Vocês não precisam ir lá em Isaías, não. Em Isaías, versículo 9, capítulo 6, versículo 9, está assim. O Senhor disse-me, vai e dize a esse povo, ouvi o que vos digo e não o entendais. Vede a visão e não a conheçais. Então, reparem que Jesus, muitas vezes, repetia os ensinos dos profetas. Agora, vamos entender o que Jesus está querendo dizer aqui. Primeiro, ele diz assim, porque a vós, quem são esses que ele dizem a vós? São os discípulos, que caminhavam com ele, ao lado dele, ouvindo seus ensinamentos, procurando manter uma afinidade, uma sintonia com Jesus, se esforçando por melhorar. Estão entendendo agora? Se esforçando por melhorar. Então ele está dizendo, Jesus está dizendo que para esses
Para esses é concedido conhecer os mistérios do reino dos céus. Para esses que buscam manter essa união com Jesus, sempre ali buscando os ensinos de Jesus, procurando se evangelizar, procurando promover a sua transformação moral, para esses será concedido conhecer os mistérios do reino dos céus. Eu pergunto, Jesus está falando apenas com os discípulos daquela época? Não. Ele está falando para todos nós. Para aqueles que buscarem os seus ensinos, e os ensinos de Jesus é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Para esses será concedido conhecer os mistérios do reino. Mas ele diz aqui, agora, a eles, aquela multidão que muitas vezes o buscava apenas por interesse, mas que não desejava dar um mergulho profundo, ficava só ali na superficialidade. Para esses, ele diz aqui, mas a eles, são esses, não lhes é concedida. Porque, olha só o que ele diz, ao que tem, lhe será dado, e terá em abundância. Então, aquele que está se esforçando, que já tem conquistas, para esse, lhe será dado mais, e terá em abundância. Mas ao que não tem, o que não tem nada, aquele que não tem conquistas, esses, até o pouco que tem, lhe será tirado. Aí Jesus disse, por isso lhes falo em parábolas. Olha só, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. E cumpre-se neles a profecia do profeta Isaías, que está no capítulo 6, versículo 9, que diz, ouvireis com os ouvidos e não entendereis, olhareis com os vossos olhos e não vereis, porque o coração deste povo, daqueles que não abraçam os ensinos de Jesus, tornou-se insensível. Os seus ouvidos tornaram-se duros e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e ouçarem. Então ele fala daqueles homens que ouvem, mas não querem prestar atenção. Fogem de propósito. Que veem, mas não querem apreender. Porque essas pessoas não querem mudar. Elas querem continuar vivendo aquela mesma vidinha. É aquele que você orienta, ele sabe que aquilo é verdade, mas não interessa para ele, naquele momento, mudar o jeito de ser. Porque ele pensa o seguinte, se eu abrir meu coração para essas verdades, pode ser que eu me converta, pode ser que eu me cure, e aí eu vou ter que mudar, eu vou ter que renunciar aos meus prazeres. É o que Jesus diz aqui. Ele diz aqui, ó, se converta e eu os sare. Então aqui, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e eu os sare. Então essas pessoas não querem. Elas não querem ser convertidas ou estarem curadas, se curarem. Então, elas olham mais superficialmente. Elas escutam, mas deixam entrar por aqui e sair por aqui. Então, Jesus fala isso. E ele diz, ditosos, quer dizer, felizes, porém, os vossos olhos. Vocês que caminham comigo. Porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Então Jesus faz um alerta. Então ele mostra por que ele fala por parábola. Ele fala por parábola porque somente aquele
que realmente estiver interessado em buscar o reino dos céus vai entender a mensagem dele. Aquele que não está interessado não vai entender a mensagem dele. E não entendendo, não vai se preocupar em adulterá-la. Por que eu vou adulterar alguma coisa que eu acho que não é perigoso? O meu interesse é o quê? Tudo que me ameaça, eu faço o quê? Eu destruo, não é? Quando a gente vê uma barata ou um inseto que a gente tem medo, o que a gente faz? Pisa em cima. Não é assim? Porque ele me põe em risco. A mesma coisa. Jesus põe os seus ensinos nas parábolas, porque o homem superficial olha aquilo e não vê nada mais do que tolas histórias. Então, o que ele acredita ser uma tola história não ameaça. Ele deixou passar. Olha a inteligência de Jesus. Entendeu? E também no Evangelho de Marcos. Marcos é depois de Mateus. Mas vocês deixem Mateus marcado aí, tá? Não fecha Mateus, não. Deixa Mateus marcado. Lá em Marcos, no capítulo 4, versículo 33. Marcos, capítulo 4, versículo 33. Diz assim: assim lhes propunha a palavra com muitas parábolas, como estas, ele está se referindo ao grão de mostarda, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. Então ele contava muitas parábolas, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. As histórias eram adequadas ao grau evolutivo daqueles homens. Olha só. E aí ele diz aqui, não lhes falava sem parábolas, porém tudo explicava em particular a seus discípulos. Porque muitos dos discípulos também não entendiam quando Jesus contava a primeira vez, ali ao vivo e a cores, pela primeira vez, porque muitos deles também não tinham muito conhecimento para aprender o conteúdo profundo daquela parábola, como muitos de nós até hoje ainda não entendemos. Aí ele deixava aquela história ali, porque ele sabia que aquela história contada para a multidão ia ser reproduzida oralmente. E a ideia era deixar a história viva ao longo dos milênios. Porque um ouvia a história, ele não entendia muita coisa, mas ele chegava para a família e dizia assim, gente, o mestre contou uma história tão interessante, aí contava a parábola do bom samaritano. Aí ele disse, ó, guardem bem essa história. Aí os filhos iam passando para outro, que chegou até nós. Mas eles não entendiam o que estava ali. Eles ouviam a história, que a ideia era guardar aquela história. Então ela passava de geração em geração oralmente. Agora, para os discípulos, ele dava uma aula particular. Ele chamava eles à noite, ou na casa de Pedro, na beira da praia, em algum cantinho. Ali ele sentava e dizia assim, ó, é isso aqui que nós estamos fazendo. Logicamente, com outra profundidade, né, gente? Pelo amor de Deus. Porque eu não tenho essa oratória, essa capacidade. Então ele chegava e dizia assim, ó, a história do grão da mostarda significa isso, isso, isso. Então os discípulos, eles entravam em contato com a verdade, com o ensinamento puro da parábola. Para quê? Porque no futuro, quando eles saíssem a pregar, se um companheiro chegasse para Pedro, para João, e dissesse, João, me conta, o que o mestre quis dizer com a parábola do bom samaritano? Aí João, percebendo que aquele irmão estava realmente, né, vestido da vontade de aprender, aí ele dava para aquele companheiro o ensinamento como recebeu de Jesus.
Entenderam como Jesus trabalhava? Coisa extraordinária, né, gente? Uma coisa realmente extraordinária. Então, a parábola, ela atendia a uma dupla finalidade. Era compreensível a todos por utilizar quadros do cotidiano das pessoas. Então, a maioria entendia alguma coisa da parábola. Não ensinos mais profundos, mas alguma coisa eles entendiam. Por exemplo, na parábola do bom samaritano, entendiam que precisavam ser bons para os seus semelhantes, né? Aquela coisa, né, ali mais óbvia, eles compreendiam, tá? E também o ensino da parábola tinha a finalidade de orientar os iniciados, aqueles que já apresentavam uma maior compreensão da mensagem divina, como os discípulos. Quanto aos parâmetros, padrões, as regras que deviam ser buscados. Então, os discípulos já conseguiam compreender um pouco mais. Além do fato de tratar-se de uma história em si que já era muito atraente. Então, por ser uma história atraente, as parábolas de Jesus, todas elas têm é uma história atraente, não é uma história chata, as pessoas se sentiam atraídas por ouvir Jesus contar, guardar seus ensinamentos e os discípulos iam se aprofundando. O que é mais interessante, gente, é que a parábola, isso é o que eu falei anteriormente para vocês, ela torna-se mais abrangente à medida que a pessoa vai compreendendo melhor a vida. Então, conforme a gente vai compreendendo melhor a vida, é como se a parábola fosse se abrindo, entendeu? Ela vai se tornando mais abrangente à medida que a gente vai compreendendo melhor a vida. Quer ver uma comparação? O Livro dos Espíritos. Quando você estuda sistematicamente, né, de forma sistematizada, o Livro dos Espíritos, durante anos, às vezes você vai iniciar um estudo, aí começa a ler, daqui a pouco você olha uma pergunta, você lê alguma coisa e você tem aquele estalo. Aí você diz, nossa, eu já li essa pergunta, porque eu sou uma pessoa que eu costumo botar a data. Cada vez que eu leio alguma coisa, eu ponho a data. Então, às vezes, eu tenho uma questão do livro com várias datas, quer dizer, eu já li aquilo várias vezes. Então, às vezes, eu leio uma questão e é como se desse um estalo. Eu digo, nossa, é a 5ª vez que eu leio essa questão. E só agora eu vi isso. Só agora eu entendi isso. Com certeza isso já aconteceu com vocês. Por quê? Porque assim como é a parábola, esses ensinamentos, eles vão ficando mais abrangentes à medida que a gente vai compreendendo melhor a vida. Então é como se, de repente, hoje, você conseguisse enxergar alguma coisa que antes você não já tinha olhado várias vezes. Olha o que Jesus disse, o que Mateus disse. Já tinha ouvido várias vezes, mas não tinha visto e não tinha compreendido ao ouvir. Mas, de repente, você vê e você ouve. Por quê? Porque a tua vida, né, a tua compreensão aumentou. E Jesus disse, inclusive, nos ensinos dele, coisas que muita gente não percebe, ele disse, inclusive, que iria proclamar coisas ocultas desde a formação do mundo. Ele falou que nos seus ensinos, que nas suas pregações, que nas suas parábolas, ele iria proclamar coisas ocultas desde a formação do mundo. Vamos pegar aí o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 34 e 35. O fermento. Eu vou começar do 33. Olha o que está aqui do 33. Só um minutinho, gente. A Ana Constantino mandou uma mensagem, não sei, um bonequinho aqui. Ah, tá. Então vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 33. Diz assim: Disse-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento
que uma mulher tome e misture em 3 medidas de farinha, até que o todo fica fermentado. Agora preste a sua atenção. Todas estas coisas disse Jesus ao povo em parábolas. E não lhes falava sem parábolas. Mateus ratificando o que Marcos falou. Lembra quando nós lemos Marcos 4, capítulo 4, versículo 33 e 34? Marcos também disse isso. E não lhes falava sem parábolas, a fim de que se cumprisse o que estava anunciado pelo profeta. Esse profeta chama-se Asaf, tá? Asaf, A-S-A-F. A-S-A-F. É o nome do profeta. Lá no Antigo Testamento. O profeta disse assim: abrirei em parábolas a minha boca. Ele, esse profeta, foi quase 700 anos antes de Jesus. Ele profetizou sobre Jesus. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei os enigmas dos antigos tempos. Agora, vamos lá no livro de Salmos. Salmos. Olha, Denise, eu acho que para você está com a Bíblia de Jerusalém? Para você é Salmo 78. Porque tem uma diferença de um salmo nos livros dos Salmos. Se você não encontrar no Salmo 77, você vai encontrar no Salmo 78. No meu é 77, mas na de Jerusalém é 78. É Salmo 77 ou 78, versículos 2 até 4. Então, procura de 2 e 4 se você não achar o que eu vou falar. Se você não achar, vai para o 78. Diz assim, ó. Aqui quem fala, ó, resumo da história de Israel para reanimar a docilidade do povo. Instrução de Asaf, o profeta. Ele diz assim no versículo 2. Eu estou lendo o Salmo 77. Se você não achar no 77, procura no 78. Abrirei em parábolas a minha boca. Direi coisas escondidas desde o princípio. Quem abriu a boca em parábolas foi Jesus. Tanto que Mateus e Marcos diz aqui, todas essas coisas disse Jesus ao povo em parábolas, e não lhes falava sem parábolas. Então o profeta Asaf, 700 anos antes de Cristo, já profetizou que viria o Messias e abriria a boca em parábolas e diria coisas escondidas desde o princípio. É o que Mateus diz aqui, quando ele reproduz a palavra do profeta Asaf. Abrirei em parábolas a minha boca. Tanto que ele diz aqui, ó, olha no versículo 35. De Mateus 13:35, a fim de que se cumprisse o que estava anunciado pelo profeta. O profeta, 700 anos antes, anunciou que o Messias, que o povo judeu esperava, abriria a boca em parábolas e publicaria os enigmas dos antigos tempos. Percebeu como a Bíblia traz informações profundas para a gente? Mateus aqui relembra o anúncio do profeta Asaf, falando de Jesus. Então, Jesus, nas suas parábolas, proclamava coisas ocultas, o que a gente chama de mistérios, desde a formação do mundo. E essas informações ele não podia contar se não fosse pelas parábolas, porque eles não iriam compreender. Hoje, nós já compreendemos algumas coisas, quando a gente estuda a Gênese, não é?
a gente se depara. Lembra que eu sempre era um versículo que eu recitava muito para vocês quando a gente estava estudando a história do povo hebreu, que dizia assim, ó, Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra, porém, estava informe e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus movia-se sobre as águas. E Deus disse, exista a luz, e a luz existiu. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Isso aqui é um desses mistérios. Quantas pessoas já estudaram isso e não entenderam? Mostrando aí a eternidade de Deus. Deus criou o céu e a terra. Tem já existia antes. Entendeu? Então, quantos mistérios estão guardados nas parábolas que ainda não foram descobertos por nós? Mas Jesus, como diz Mateus, como disse o profeta Zaf, ele proclamou, guardou nas parábolas coisas ocultas desde a formação do mundo. Muitas vezes, alguém quer falar alguma coisa? Não, é o Jorge que ligou o microfone aqui. Muitas vezes, pensa-se que a parábola está associada apenas a um modo de agir diante de diversas situações que o mundo nos apresenta. Então, às vezes, a pessoa acha que a parábola está ligada só a algumas coisinhas. Mais profunda. Ela é um convite à análise do nosso mundo interior. Uma proposta para a reavaliação dos nossos valores, dos conceitos que fazem de nós, o que nós somos hoje, do nosso mundo atual. Porque, às vezes, a pessoa lê a parábola e diz assim, nossa, essa parábola está falando aqui que o mundo daquela época era assim. Então, o sujeito acha que a parábola está tratando somente daquele mundo que Jesus passou. Não! Aquele mundo já passou. Hoje, quando você lê a parábola, ela está falando do século XXI. É do século XXI. Porque aquele tempo já passou. Ninguém, nenhum de nós, poderá voltar, nem por um segundo, àquela época, e mudar uma pedra de lugar. O próprio Chico disse isso. Eu não posso voltar no passado e mudar uma vírgula. Mas eu posso, hoje, fazer a minha vida melhor e construir um futuro melhor também. Por que eu vou estudar parábola só referente ao mundo de Jesus? Aquele mundo já passou, gente. Não volta mais. Eu tenho que olhar para a parábola, para o meu mundo, e relacioná-la com o meu mundo interior e com tudo que me cerca no ano 2022. Nem 2021 mais, porque o 2021 já passou também. Vamos voltar aqui ao livro do Caibar. Ele diz aqui, ó. Nesta parábola dos lavradores maus, rendeiros infiéis, que Jesus explicar a soberania da ação divina, que às vezes tarda, mas não falha. Tarda, gente, no nosso modo de ver pequeno, tá? Porque quando eu digo que a ação divina de Deus tarda, é o meu modo muito limitado de ver. Ela não tarda, ela vem no tempo certo. Eu é que digo, nossa, como é que Deus não vê isso? Só que eu quero que Deus veja e haja de acordo com a minha vontade. Eu não sei dizer, Senhor, que se faça a sua vontade, como Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. Eu quero do meu jeitinho. Aí eu digo que ela tarda. Ela não tarda nada, ela vem no tempo certo. E aí ele diz aqui, ela não tarda e não falha. Tá? Isso é importante. E quis ainda mostrar a seus discípulos que são os lavradores que prejudicam a sua seara, né? São os lavradores que prejudicam a sua seara. Então,
fazendo as pesquisas, nossas reflexões, nós chegamos à conclusão que essa parábola também retrata o mau uso que os falsos religiosos de todos os tempos, né, têm dado à religião, que deveria servir, a religião deveria servir como sustentáculo para toda a humanidade, gerando frutos de paz e de harmonia. Trata-se também de um alerta. Aí a gente vai trazer o problema para nossa seara. Trata-se também de um alerta quanto à necessidade de se despertar para a enorme responsabilidade que estão revestidos todos aqueles que se encontram em condições de orientar os outros. Então, todos aqueles que já se encontram em condições de orientar o outro, também vão carregar uma enorme responsabilidade, sob pena de virem a amargar enormes decepções. Agora, trazendo para a nossa seara. Isto vale para o dirigente espírita, para o expositor espírita, para o escritor espírita, enfim, para todos nós que em maior ou em menor grau colaboramos na divulgação da doutrina espírita. Então, gente, essa parábola, repetindo, ela também retrata o mau uso que os falsos religiosos de todos os tempos, porque nós tivemos falsos profetas em todos os tempos e ainda os temos hoje, tá? Pelo menos o cara se intitula profeta. Eu não estou dizendo que ele seja, mas ele se intitula profeta, tá? E a gente encontra um monte por aí que diz que é o profeta do Senhor, né? Que eles têm dado à religião. Que essa religião deveria ser um sustentáculo. Ela deveria servir para consolar, amparar, proteger, instruir toda a humanidade, gerando frutos de paz e harmonia. E muitas vezes ela é usada como elemento opressor, elemento explorador. Alguém duvida disso? Né? Um elemento que engana as pessoas, que ilude as pessoas, que desvia as pessoas, né? Ilude a boa-fé das pessoas. Então, ela vem nos alertar, né? Nos alertar quanto à necessidade para que a gente entenda a enorme responsabilidade que estão revestidos todos aqueles que se encontram hoje já em condições de orientar os outros. Porque quando você... E aí eu me lembrei da aula que nós demos ontem da Diversidade dos Carismas, quando a Terezinha Oliveira, quando o Hermínio de Miranda falam, até o próprio Kardec, o Allan Kardec fala, que se você não for levar a tua tarefa, a tua missão de forma boa e condizente, é melhor nem se meter nisso. Lembra quando ele fala sobre a mediunidade? Porque se você não fizer um trabalho sério, você vai arrumar dor de cabeça para você. Então, se você não está disposto a fazer um trabalho sério, eles dizem assim, é melhor não se meter nisso não, vai fazer outra coisa. Não se envolva nisso. Então, essa parábola vai nos mostrar isso. A enorme responsabilidade que todos aqueles que se encontram já em condições de orientar os outros, sob pena de virem a amargar enormes decepções. Então, se você já se encontra, e Emmanuel diz o quê? Quem já ouviu 5 minutos de evangelho já está comprometido. Não é o que Emmanuel diz? Quem ouviu 5 minutos de evangelho. Logicamente, não
Não vamos levar isso literalmente, tá? 5 minutos. Quer dizer, quem já está envolvido no processo, quem já está estudando alguma coisa, já tem condições de ensinar, orientar, amparar alguém. Esse já tem responsabilidade. Responsabilidade se ele não fizer isso de forma responsável. Então, vale para o dirigente espírita, como vale para o pastor, como vale para o padre, como vale para o bispo, para o arcebispo, entendeu? Para o dirigente religioso de qualquer religião. Mas trazendo para a nossa seara, né? Para o dirigente espírita, para o expositor espírita. Porque quando ele toma a tribuna ou o microfone para falar, seja pessoalmente para a plateia ou de forma virtual, ele tem que ter responsabilidade sobre o que ele está falando. Não é? A gente tem que... Porque a gente não sabe quem vai ouvir aquilo. A tua palavra vai chegar aos ouvidos. E se a tua palavra for uma palavra distorcida, ela pode trazer um grande prejuízo para outra pessoa, para o outro. Mas ela também trará muito maior prejuízo para aquele que emitiu essa palavra. Então serve também para o escritor espírita, aquele que gosta de publicar livros, né? Tem que tomar cuidado, fazer uma análise do que você vai publicar. Nós também temos que ter muito cuidado. Chegou uma mensagem psicografada, pseudo-psicografada, que às vezes nem é, mas com assinatura lá, eu vou publicar. Analisa. Já temos condições de fazer isso. Se aquela mensagem merece publicação, divulgação, tá? Então, essa parábola serve para todos nós que, em maior ou menor grau, colaboramos na divulgação da doutrina espírita. Então, está todo mundo comprometido. Está todo mundo comprometido. Entendeu? A Ana ri, mas é verdade. Estamos todos nós comprometidos. E não tem como fugir disso. Porque nós já ouvimos aí mais de 5 minutos de evangelho. Não é verdade? Mais de 5 minutos. Então, essa parábola, ela traz para a gente... E não adianta você agora também chegar e dizer assim, eu não quero mais. É um problema. Porque também tem aquela outra passagem que Jesus disse, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, gente, que a gente possa compreender bem essas orientações de Jesus, não como ameaça, tá? Não como ameaça, porque às vezes a pessoa diz assim, nossa, tá me ameaçando. Não é ameaça, é a verdade. É a verdade, ela tá ali. Ela tá ali, já foi dita há mais de 2000 anos, pelo menos 700 anos antes de Cristo. Cabe a nós seguir em diante. A consciência da gente que dói. A consciência da gente que dói. Não dá mais. Exatamente. Porque já está interiorizado. Né? Ô, Rosa? Oi, pode falar. Então, quando a gente tem esse conhecimento, eu acho que a gente não quer mais voltar atrás. Não quer ficar na ignorância. Exatamente. Então, a gente vai querer sempre colocar em prática o que a gente já aprendeu. Com certeza. Né? Com certeza. Porque só a forma de andar tem que ser para frente. É. E não se pode... Aí, olha, como eu digo para vocês, que a Bíblia traz ensinos profundos. Quem conhece a história, eu acho que é Ló. Acho que é Ló. Aquele homem que vivia em Sodoma, se eu não me engano é Ló, que vivia em Sodoma e Gomorra. Mas ele, se eu não me engano, ele era um homem justo. E aí veio aquela história, né? Que Sodoma
e Gomorra iriam ser destruídas. E aí, mas o Senhor, que é justo e bom, vira para o seu anjo e diz assim: vá lá àquela cidade e salve um dos meus que lá se encontram. Ele é um homem justo, tem uma boa família. Vá lá. E o anjo vai. O anjo vai. E aí, tá aqui, ó. Ló, personagem bíblico do Antigo Testamento. Era, conforme o livro sagrado dos israelitas e cristãos, da linhagem de Sem, neto de Terá, filho de Arã. Então, ele vivia lá, se eu não me engano é esse, né? Não tenho muita certeza, mas acho que se não é esse, é outro. E ele vai, o anjo vai até a casa dele e diz assim, ó, vai embora, porque essa cidade vai ser destruída. Essa cidade vai ser destruída. Porque aqui só tem pecadores. Só tem homens que não seguem os ensinos de Jesus. Oh, desculpe, os meus ensinos. E aí, o anjo foi até lá, tá? O anjo foi até lá. É Ló mesmo. L-O com acento agudo. Monte Sodoma, né? E eles foram. Mas o anjo deu um aviso para Ló, para sua mulher, e se eu não me engano, ele tinha 2 filhas. Quando vocês estiverem saindo desse inferno, desse mundo de pecado, de depravação, de equívocos, não olhem para trás. Tá vendo, Márcia? Não olhem para trás. Caminhem sempre olhando para frente. Porque aqui, se olhar para trás, se transformará numa estátua de sal. E depois que a estátua... E aí eles começaram a sair, porque era uma cidade... Está lá no livro de Gênesis, né, isso? Depois vocês procuram lá em Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia. E, ora, só olha para trás quem sente saudade. Não é verdade? Só olha para trás quem sente saudade. Se o mundo... O nome dela era Aíla. Se o mundo era um mundo de pecado, era um mundo que não trazia nada de bom, por que você vai olhar para trás? Por quê? A gente vai olhar para trás para procurar alguma coisa que não mais acrescenta. A gente só vai olhar para trás se a gente tiver saudade daquele mundo. E foi o que, na hora, a mulher de Ló, Aíla, fez. Na hora que ela, o marido e as filhas, se eu não me engano, estão saindo de lá, ela olha para trás, mostrando que ela estava com saudade daquilo. Ela não estava desprendida. E o que acontece com ela? Ela se transforma numa estátua de sal. Entendeu? É isso que a gente estava falando. Esse ensinamento, me digam, esse fato é verdadeiro? Claro que não. É uma alegoria, é um simbolismo. Mas não serve para ser aplicado hoje? Na nossa vida? Claro que serve. Como diz aquele personagem, para frente e avante, sempre. Nada de ficar olhando para trás. Ai, que saudade. Naquela época que a minha mãe era, que era bom. Era bom nada. Ah, não tem gente que diz assim, ó. Ah, na década de 70, 60 e 50 que era bom. Era bom nada. Claro que não era bom. Olha a tecnologia que a gente tem hoje, que nos proporciona um monte de bem-estar. Na área da saúde, na área da educação, na área do lazer. Basta saber usar adequadamente. Não é verdade? Não era bom, gente. O progresso é que é bom.
Era bom para a época, né, ô Rose? Naquela época, mas como a gente não vive naquela época, Exatamente. eu sou uma que é terrível. Você viver com candeeiro. Eu, da minha infância, era lampião. Eu morava na Curicica, a gente não tinha luz. Talvez vocês não tenham sabido o que era um lampião. Eu conheci o lampião. Eu também. Eu fui morar com 4 Cartão. em Curicica. Eu também. Eu morava ali Lamparina. na Mina de Brito. Na época, a rua não tinha nem nome. Era Rua 28, Rua 39. Era lampião. Aquele lampião de querosene. Gente, pelo amor de Deus, hoje eu tenho luz. Né? Verdade. A roupa no tanque. Ai, hoje a benção da máquina de lavar, meu Deus. Meu Deus. Eu acho Bendito que inventou a máquina de lavar. que eu procuro evoluir para nunca poder retornar para um planeta de expiação que não tem a máquina de lavar. Porque, pelo amor de Deus, lavar Com certeza. na beira do rio, nós temos gente hoje em dia que ainda lava roupa na beira do rio. Não é? Lá no interior do país, não tem gente lavando roupa na beira do rio? Tem. Pergunta para elas se elas não gostariam de morar numa casa arrumadinha, limpinha, com máquina de lavar. Claro! Passando roupa com aquele ferro cheio de brasa dentro, pesado pra caramba. Minha mãe passava roupa com aquele ferro. Hoje você tem o ferro automático. O ferro é tão leve que, se você tomar cuidado, ele voa de tão leve que é. Rose, Oi. eu passei roupa no ferro de brasa, era pesado pra caramba. Hoje em dia, eu nem roupa eu passo. Exato. Eu também, minha amiga, sou moderna. Não tem mais roupa. Eu pego a roupa na loja e dou apertadinha nela. Se ela enrugar, eu já não compro. Eu já não compro, porque eu odeio passar roupa. Então, é aquela coisa. É isso aí. Essa mensagem no livro Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, da história de Ló, foi escrita quase 3.000 anos antes do Cristo. Mas ela é atualíssima. Caminhe para a frente. Sempre. Para a frente, para o alto. Se não olhe para trás. No máximo, estique a mão para trás para pegar alguém e trazer com você. Porque se olhar para trás, vai virar estátua de sal. Entendeu? Essa mensagem. Olhe para frente. Procure melhorar cada vez mais. Crescer, evoluir, progredir. É isso que a doutrina nos traz. Uma doutrina progressiva e progressista. Apesar de gente dizer por aí que é espiritismo progressista, ele sempre foi. Aí tem gente que bota esse título lá, como se fosse uma coisa moderna. Espiritismo foi descoberto agora. Não, o espiritismo sempre foi progressista. Sempre foi. E o evangelho de Jesus também. A Bíblia também. Tanto lá que tem a história do Ló e da Aíla, que nos serve hoje no século XXI. Não olhe para trás, caminhe sempre à frente. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Então, semana que vem, a gente continua com essa parábola, que ela ainda tem muitas mais coisas para que nós possamos extrair dela, tá bom? Então, para a gente encerrar, eu vou pedir para a nossa irmã Carmen fazer a nossa prece de agradecimento. Então, estamos aqui muito